Olá, temos um pessoal aqui na sala já, que é o professor Altair Ferraz Neto. Seja muito bem-vinda e seja bem-vindo. Hoje começamos com um bem-vinda por esse Dia das Mulheres aí. Parabéns a todos vocês, né, que participam aí conosco, que trilham aí a sua trajetória de estudos conosco, com muito afinco, com muita vontade de estudar aí. Eu deixo aqui, enquanto professor da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade, enquanto professor de vocês, um abraço aí e um parabéns a todas as mulheres dessa nossa turma. Obrigado pela sua atenção. Hoje nós vamos caminhar pelo material da disciplina no encontro número 3, nós vamos falar o surgimento das ciências sociais. Nós vamos falar num panorama mais científico que ocorreu basicamente aí a partir do século XIX, quando da consolidação da sociedade moderna. Mas antes disso, uma apresentação, uma breve apresentação, para a gente aproveitar o nosso tempo de aula. Você sabe que a aula ela é dinâmica, então, como se trata de uma disciplina teórica, o professor aqui tem que se desdobrar para fazer uso dos conteúdos, né, para passar o conteúdo para cada um de vocês. Então, vai ser necessário, sim, alguns momentos expositivos, né, onde eu vou precisar falar e a gente vai fazer essa interação em 2 momentos da aula de hoje. Você sabe que o tempo aqui ele é marcadinho, né, para a gente aproveitar o máximo possível da sua aula. Nós estamos, então, caminhando para a nossa aula número 3. Dentro do seu material da disciplina, para você situar aí, nós estamos no capítulo 1 do seu livro. Nas últimas sessões, subseções, capítulo 1, subseção lá 4, 3 e 4, tá bom? Basicamente, hoje, nós vamos falar aí da consolidação científica de um processo de racionalização da ciência, em se tratando das ciências sociais. Nós vamos fazer um percurso para a compreensão da sociedade moderna que nós fizemos nos 2 primeiros encontros. Então, olha só, encontros. Então, olha só, só para situá-lo onde nós estamos. Eu utilizo a história, porque a história é uma importante ferramenta para que a gente possa fazer uso de análise. O que acontece? Nós entendemos a nossa sociedade. Para entender a nossa sociedade hoje, moderna, capitalista, nos seus moldes avançados de tecnologia, e mais à frente um processo de globalização, que nós vamos fazer isso, nós temos que fazer uso de um recurso histórico e sociológico também. O fizemos a partir do final da Idade Média, quando das transformações do trabalho, é o que nós vamos começar também aí verificando na aula de hoje. Então, acompanhe historicamente, nós estamos no seu capítulo número 1 do livro, alinhado com o plano de ensino. Eu deixo aí algumas referências ao longo da aula, você vai perceber. Faça uso da sua biblioteca virtual, digite os temas, né? Vamos pesquisar sobre a questão da ética, vamos pesquisar sobre a questão da sociedade. Os livros de sociologia, tem livros interessantíssimos para que você possa fazer uso na sua biblioteca. Claro, trata-se de uma disciplina teórica, sim. Então, eu preciso aí dessa sua atenção e já agradeço por me permitir entrar nos seus espaços de estudo.
Para quem está entrando agora, quem está chegando agora, eu sou o professor Altair Ferraz Neto e nós vamos trabalhar a disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Já estamos trabalhando, desenvolvendo esses estudos no encontro número 3. Hoje, como você verifica no quadro, eu vou até dividir a tela aqui já, chamar o slide de conteúdo e dê essa devolutiva para a gente, para a nossa mediadora aí que está acompanhando a aula de hoje, dessa devolutiva. Você me escuta bem? Como é que está o meu áudio? O meu vídeo aí no canto da tela para a gente acompanhar a disciplina. Mande um salve aí, um alô, se está tudo ok. Vamos juntos, para a gente não perder mais nem um minuto de aula aqui nessa apresentação. A abertura da aula de hoje, nós vamos falar do surgimento das ciências sociais e a explicação da sociedade moderna. Nosso encontro número 3, onde nós estamos na unidade 1 de ensino, aí na primeira unidade, mas já finalizando a mesma, né? Já finalizando essa unidade. Um resumo da aula de hoje, nós vamos entender a importância das ciências sociais como forma científica de explicar a sociedade moderna, e o título da aula de hoje, o surgimento das ciências e a explicação da sociedade moderna. Contextualizando a aula de hoje, o que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre o surgimento das ciências humanas e sociais, nós vamos falar da distinção e da diferença entre as ciências naturais e as ciências humanas, como isso se consolida principalmente no século XIX, e nós vamos falar também sobre o desenvolvimento da sociologia e seus principais pensadores. A importância das ciências sociais. É uma aula abrangente, você já pode perceber que é uma aula importante, ela abrange aí um leque de conhecimentos amplo, né, por assim dizer, muito conteúdo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos focar, e eu aqui enquanto professor tenho essa missão, por assim dizer, dar os caminhos do que nós julgamos mais importantes aí para que você possa apontar e afunilar os seus estudos. Então, como trata-se de uma disciplina teórica, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que a gente faça esse percurso da melhor forma possível com as leituras. Então, leia a sessão aí final do seu capítulo 1, da sua unidade 1 da disciplina. Já que no último encontro nós trabalhamos as principais revoluções que lançaram, por assim dizer, as relações sociais da sociedade moderna. Aula de hoje, então, primeira parte da aula de hoje, da divisão social do trabalho à divisão do trabalho social. Deixa eu verificar se já tem questões aqui, se vocês estão me ouvindo legal, tudo excelente, ok. Boa noite aqui, já abri a aba que vocês estão mandando, mas eu vou focar aqui no que a nossa colega mediadora vai me enviar sobre as questões de conteúdo, tá? Isso nós já combinamos. Então, vamos juntos trabalhar a questão, esse tempo mais expositivo comigo. Peço a sua atenção agora e vamos juntos. Século XIX e século XX. Tá? Do campo para os galpões insalubres das fábricas para os escritórios. Desemprego, tenho também a questão da exploração do trabalho. Reações operárias e reformulações sociais. A teoria do materialismo histórico, dialético e também crítico. Professor, do que se trata essa lâmina e o assunto? Nós estamos falando da nossa sociedade. Faço uma pergunta já de início para você, uma pergunta retórica e reflexiva ao mesmo tempo. Que tipo de sociedade nós vivemos e como nós nos mantemos? Como nós trabalhamos essa ideia, como nós subsistimos no mundo, né? Pegamos no feudalismo, a gente viu já no começo aí da nossa disciplina, né? A agricultura, a ideia de subsistência, você tinha a proteção do feudo, comunidade produtiva, a relação era servil, o camponês preso à terra e um núcleo, um modelo de produção ficou muito centrado basicamente à Idade Média. Isso foi dando lugar paulatinamente a um período comercial importante, onde uma classe se consolida aí em séculos, culminando com a era mercantilista,
propiciando uma acumulação de metais importante com a queda desse novo modelo feudal, a introdução de novas formas de trabalho. Perfeito? Essas formas de trabalho começam com as trocas comerciais na periferia dos feudos, chamadas burgos, que, por assim dizer, origina o nome burguesia. Uma classe que se consolida aí pelo trabalho, pelas transformações do trabalho, mas ao mesmo tempo como terceiro estado no final da Idade Média, dado que da era absolutista, no século XVII, você tem as revoluções começando aí a se processar nesse ambiente social. Você tem superpotências, por assim dizer, do século XVII para o século XVIII, onde no século XVIII, o século das luzes e o século das revoluções modernas, ou as revoluções burguesas, como queiram, porque essa classe se consolida, ela aumenta e expande sua riqueza, ela começa a ditar as regras do jogo comercialmente falando. E no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, a burguesia, devido à sua acumulação de capital, reintroduz uma nova forma de vida, do panorama ético, falando das relações, uma nova forma de trabalho, né, que é a ideia do trabalho, 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 agora diferente dos moldes como na Idade Média. Aquele artesão que antigamente fabricava toda a mercadoria, agora ele está voltado ao trabalho na fábrica, a ideia do trabalho parcelar, a ideia de produzir mais mercadorias para uma sociedade que se expande, uma sociedade em expansão. No final do século XVIII, o ápice da Revolução Industrial, a indústria e a máquina para fabricar mercadorias, onde a riqueza de uma nação, a riqueza dos países, assim, seria dada pela quantidade de produção, que é a quantidade que ela pode produzir, e não mais pela acumulação de metais preciosos. Cai também por terra, na perspectiva política, o Estado moderno absolutista, no fim do século XVII para o século XVIII, e no século XVIII, principalmente no final, com a Revolução Francesa, você tem também aí o coroamento, ou melhor dizendo, a decapitação da maior das monarquias da Europa. A Revolução Francesa de 1789. E o século XIX, por assim dizer, começa. Ele já começa com as invasões napoleônicas, a partir da França. No final da Revolução Francesa, Napoleão assume, toma o poder na França, num período conhecido como o 18 Brumário. A partir daí, abre-se uma era e um período de consolidação de relações burguesas na Europa. A Revolução Industrial já se processa. O século XIX é também conhecido como o século das revoluções operárias. Por isso eu coloquei a gravura aí para a gente entender uma forma de trabalho, de uma passagem do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que pode ilustrar muito bem a ideia do trabalho na sociedade capitalista. Por isso, a intensificação das contradições de classes sociais. Ao mesmo tempo em que se cria novas formas de trabalho com o uso da máquina, cria-se também uma classe operária, no sentido de que essa classe está muito identificada com aquilo que o indivíduo tem para vender. Se eu sou expropriado do campo, como um regime aí, onde o núcleo produtivo era a terra, agora eu migro para as cidades, porque a possibilidade de concentração nas cidades de uma forma de trabalho nova, comercialmente falando, e nas fábricas que surgem como período histórico também, estou falando do século XIX, eu tenho um aumento exponencial, basicamente, da população nesses grandes centros urbanos. E Napoleão cria também na Europa, no começo do século XVIII, com as invasões napoleônicas, as condições pelas quais essa classe burguesa pudesse prosperar. Então, gente, são muitos os fatores. Eu vou me ater aqui, basicamente, à história do século XIX, para a gente compreender que essas transformações do trabalho, ao mesmo tempo que você tem uma classe originalmente que domina o processo produtivo, se enriquece e faz uso dessa nova forma de trabalho na máquina, industrialmente falando, com a Revolução Industrial, a burguesia, ela também cria o seu contrário. Na realidade, quem precisa trabalhar, porque só tem a sua força de trabalho para vender, originalmente busca nessa nova forma de Estado
as garantias para esse trabalho e pela sobrevivência. O que quer dizer isso? Cria-se uma relação de assalariamento, muito adequada a esse Estado liberal, que advém já da queda do absolutismo, tá bom? Então, a formatação dessa ideia de assalariamento, ou seja, a força de trabalho, ela precisa ser regulada mediante leis, ela precisa ser garantida. Ou seja, hoje você tem a sua carteira de trabalho, ou você tem outras formas de trabalho, né, que não pressupõem também o uso da carteira de trabalho, mas, ao mesmo tempo, o trabalho ele precisa ser regulado. Por que que ele é regulado na nossa sociedade? Porque essa relação de assalariamento vem lá de trás e ela precisou ser inventada historicamente. As formas de trabalho que hoje temos. Por quê? Porque os indivíduos agora vendem a sua força de trabalho. Ok? Então, cria-se também uma classe. É a história, uma passagem aí do Marx, no famoso livro. O Marx está escrevendo esse livro em 1848, na Europa, intensificado aí por um panorama de revoluções operárias, de lutas operárias, mediante esse processo de trabalho e industrialização. Vai dizer o seguinte, ó, essa passagem ela está logo no começo do livro Manifesto do Partido Comunista do Marx. A história sempre foi a história da luta de classes, remontada às lutas entre os homens livres e escravos, na antiguidade, e abrangente das lutas entre as categorias estamentais da sociedade feudal. O que acontece é que na sociedade moderna, essas classes se simplificam em duas principais aí, em duas classes fundamentais, vai dizer o Marx: o proletariado e a burguesia, advindo dessa esfera também produtiva do trabalho e do Estado moderno. Olha só, então, no panorama social acontece essa intensificação de lutas. Daí que a divisão social do trabalho, a acumulação, originalmente, advinda de uma acumulação de capital pelo burguês, e aí burguês não tem nada de pejorativo aqui, tá, gente? Burguês é uma classe revolucionária, né, que você, quando você viu, rompeu com os estigmas do tradicionalismo católico da Idade Média. Então, você tem um processo de industrialização, cria-se o conceito de mais-valia ou mais-valor, que advém da relação, né, do valor-trabalho. Porque se agora eu não tenho mais o mercantilismo como acumulação metalista, eu preciso trocar e produzir coisas. Quem é que produz? É o trabalhador, mediante o uso que ele faz aí do capital empenhado pelo burguês. Então, cria-se também a ideia de um trabalho alienado, que é aquele trabalhador, basicamente, em sua jornada de trabalho, que executa só uma função, e quanto mais mercadorias ele produz só naquela etapa ali da produção, menos ele se realiza enquanto humano, porque você não pode desligar a sua cabeça enquanto você está produzindo mercadorias. Mediante essa forma de trabalho que surge também o questionamento a essa nova sociedade que produz do seu oposto muita desigualdade, né? Porque quem gera a riqueza e a produção, que é o trabalhador, não fica com o que ele produz. Isso é convertido a uma lógica de mercado e consumo, né, que nada regula a vida individual do trabalhador, a não ser, né, na sua subsistência imediata. Por isso, trabalho alienado. Há uma exploração muito grande da força de trabalho. Como é que a gente pode constatar isso, professor? A gente pode constatar isso pelas jornadas de trabalho, principalmente aí no século XIX. No século XVIII, você tinha jornadas de, inclusive, 80 horas semanais. Mulheres, crianças, homens, empenhados aí num novo modelo de produção, principalmente do século XVIII para o século XIX, e no século XIX isso baixa um pouco, você já tem aí 60 a 70 horas trabalhadas, isso em se tratando de Inglaterra e França, principalmente como referência. No século XX, isso se estipula, principalmente na era fordista, a jornada de trabalho de 8 horas, é uma criação do Henry Ford, aí, com a produção em massa, em série, e você tem modificações, inclusive, no sistema de regulação da força de trabalho. Então, há aí, gente, a ideia da exploração da força de trabalho vinculada a um Estado, né? Obviamente que esse Estado é um Estado burguês, porque nós vivemos numa sociedade burguesa, capitalista, com os moldes que você já viu comigo, na sua formatação histórica, né? A burguesia revolucionou os meios de produção e troca. Então, burguesia aí é no sentido de classe revolucionária, realmente uma classe muito empenhada
em revolucionar os fatores de produção e troca mercantil. Então, forma-se uma sociedade como um sistema organizado de relações permanentes, dotado de leis naturais e atividades individuais. São representações do processo coletivo. Você tem uma sociedade que produz dessa forma coletivamente, industrialmente, para um mercado, mediante leis, regulação da força de trabalho e, inclusive, a ideia de acumulação do capital. Eu tenho que essas atividades, essa representação do coletivo, tem um impacto e também são resultantes de uma era liberal. No século XVIII, você tem aí a consolidação do liberalismo, basicamente como fatores. Você sabe que o século XVIII é rico em questões científicas pelo próprio iluminismo, né? Iluminismo significa aí conhecimento, e conhecimento é a busca da razão, a busca de uma razão que não se tinha na Idade Média. Então, a Era das Luzes, ou o século das luzes, do iluminismo, do conhecimento iluminismo, é um século que preconiza e lança a ideia de que o indivíduo deve ser garantido, ou seja, as garantias e liberdades individuais devem ser garantidas. Isso se traduz no panorama científico também para a questão concreta. Por quê? Como a gente verifica isso? Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, etc. São lemas, ideários, principalmente do iluminismo francês. E nesse sentido, gente, eu quero que você faça a conexão comigo de ideias. Então você percebe que esse Estado liberal, esse liberalismo do ponto de vista do indivíduo, da preservação das liberdades individuais, ele casa muito bem com o modo de vida burguês, né, da livre iniciativa, da preservação dos direitos individuais, do empreendedorismo que surge, da ideia da troca mercantil entre trabalhador e o capitalista, o patrão e o empregado. Então, muda-se a direção de um processo de classe, historicamente. Isso é o que funda a nossa sociedade. Por isso, é importante a gente compreender a divisão social no capitalismo, porque a sociedade ela determina como os indivíduos se relacionam entre si. O que se dá necessariamente, mas não exclusivamente através do trabalho, mas pelas formas de solidariedade. Aqui eu não estou utilizando a premissa de classe, tá? Estou utilizando uma frase do Emile Durkheim. Por que isso, gente? Porque a ideia de solidariedade para o Durkheim, eu vou explicar, a gente vai ter uma aula só sobre esse autor, e aí vai ficar muito mais claro para a gente aí essa questão do conceito de solidariedade orgânica e mecânica no Emile Durkheim. O Durkheim está frisando um aspecto de que toda a sociedade tem formas de trabalho e divide as tarefas, e a partir daí você tem a construção em sociedades complexas de uma solidariedade mecânica muito mais voltada, basicamente, aí, a ideia complexa de que a minha função e o meu trabalho impacta no trabalho do outro. Então, é como se fosse uma sociedade organizada, assim, como se fosse uma máquina. Né? Então, a ideia surge também no século XIX, a ideia de que a divisão do trabalho, ela necessitaria aí de compreensão, porque é a partir dela que a sociedade evoluiria, é um processo, uma ideia de evolução social. Porque se você olha historicamente, outras formas de trabalho eram diferentes dessa capitalista, e essa capitalista é uma forma de trabalho mais avançada para os autores, por assim dizer, né? Nesse sentido, tá? Mais para questionamento aí. Por isso, no mundo contemporâneo, o avanço tecnológico também impacta em mudanças no mundo do trabalho. Há um processo de mundialização do capital, onde a esfera financeira extrai da produção. É por isso que hoje a gente não visualiza mais como aquela sociedade do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, em que ele fica só na máquina ali, sabe? Não sei se algum de vocês já assistiu esse filme, deixo como indicação, é um belíssimo filme aí para representar aí, que o Chaplin, inclusive, ele enlouquece numa posição só da fábrica, onde ele aperta parafusos, e ele mesmo entra em parafuso aí durante o filme. Então, a partir dessa lógica do trabalho aí do mundo contemporâneo, a esfera produtiva cria a ideia do capital monopolista. Professor, o que é um capital monopolista? O capital monopolista do mundo contemporâneo é a fusão de capitais, o capital industrial que produz, e com o capital financeiro,
né, que vive de um processo de financiarização e extração dos seus lucros e dividendos da esfera produtiva. Essa é uma grande característica do Estado capitalista atual, quando intervém na economia em seu sentido mais estrito. Portanto, gente, muita coisa, né? Até aqui eu sei disso. Vou dar uma atençãozinha aqui ao chat com vocês, tá? Para a gente basicamente aí caminharmos aí para a nossa segunda etapa de aula. Quero ficar alguns minutos olhando o que você me enviou aqui no chat. Já temos bastante questões. Já vi que estão me ouvindo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem me mandou primeiro? Wallace. Vamos ver, Wallace. Wallace pergunta, não entendi o porquê a maioria dos acadêmicos insiste em exaltar Marx e uma ideologia que destruiu várias nações, inclusive cometendo genocídio. Outra questão que não entendo é por que a discriminação com a burguesia. Afinal, foram eles que conseguiram descentralizar o poder monárquico. Wallace, obrigado pela sua questão, né? E eu não visualizei na minha fala nenhuma ideologização, Wallace, do marxismo. Não, o marxismo foi uma corrente de pensamento importante no século XIX, na qual a gente extrai aqui em aula, Wallace, e eu falo isso para todos, tá? Não só para o Wallace. A gente extrai em aula o seu método. O marxismo, Wallace, ele está no método, ele não está no processo ideológico do comunismo ou a luta social de classes. Isso são conceitos conexos à sua teoria do materialismo. Então, o marxismo que se utiliza, a ideia de compreensão das classes sociais, ela revolucionou o processo científico do século XIX. Isso, não estou falando dos episódios baseados no marxismo, estou me remetendo ao método que o Marx criou, que se chama materialismo histórico e dialético. Por que a gente utiliza algumas passagens dele? Wallace, fica tranquilo que ao longo das nossas aulas, na próxima aula, por exemplo, nós vamos estudar todos os autores. Vai ter uma aula sobre o Marx, nós vamos ter uma aula sobre o Max Weber, nós vamos ter uma aula sobre o Emile Durkheim, outros autores e outras perspectivas teóricas. Então, não é o caso de apologizar Marx nem nada disso. É o seu método que é importante, eu estou falando isso só em respeito à sua pergunta e a todos os participantes da aula de hoje. Obrigado, Wallace, pela sua pergunta. E caminha junto aqui para a gente entender outros autores também. A Ana vai fazer a seguinte observação. Antes, nós vendíamos a força de trabalho. Hoje, se vende raciocínio. Poderemos vender quando nossa inteligência e criatividade não puderem mais ser produtivas? Fica a preocupação. Ana, faz sentido a sua inquietação, principalmente porque ela parte também de uma ideia racional, né, que advém de um processo de racionalização, inclusive, do mundo do trabalho. Né? A gente observa isso, Ana, principalmente no século XX, né? O século XX ele começa com a era do Fordismo, do Taylorismo, estudando os tempos e os movimentos que os trabalhadores na fábrica tinham que usar para produzir. Cria-se uma era de consumo, ou seja, produção em massa, e propicia, inclusive, com que o próprio trabalhador que produzia, lembra da indústria do Ford lá, produzindo aquele Cadillac, aquele modelo T, pretinho, tudo igualzinho, que advém dessa fase do começo do século XX, essa forma também reintroduziu na economia um importante elemento. O próprio trabalhador poderia fazer uso e comprar, quem sabe, um carro daquele. Então, aquilo visualiza, dá uma mudada no panorama produtivo do processo industrial. A partir dali, as indústrias vão utilizar como modelo e evoluir em cima disso. A automação, a robótica, e já fazem parte de um modelo posterior no século XIX, aliás, perdão, no século XX, né? Principalmente aí, lembrando que nós vivemos 2 períodos de guerras mundiais, conflitos a nível global, que introduzem os elementos na produção diferente. Então, uma sociedade baseada agora na robótica. E com a revolução tecnológica, se pegar os modelos do avanço da internet, você tem novos postos de trabalho ainda. A sua questão, Ana, é muito importante, principalmente uma ideia aí na economia de se entender a ideia do trabalho material e imaterial, trabalho intelectual, trabalho manual. Então, essas discussões muito importantes atualmente,
Existe um sociólogo no Brasil chamado Ricardo Antunes. Ele escreve um livro, o último dos livros dele é sobre a uberização, o trabalho, né, tecnológico, o trabalho na internet e a indústria 4.0, ok? Então, essa é a referência, o título do livro. Você não tem esse livro na sua biblioteca virtual, esse livro foi uma edição agora, foi lançado agora, então, só estou deixando com referência por causa da sua pergunta. Obrigado aí, tá? Uma pergunta anônima, mas também vale... Mande o seu nome na frente, se você conseguiu logar como anônimo, abre um parênteses aí, escreve o seu nome. Gosto de tratar cada um de vocês pelo nome. Então, a pergunta é a seguinte: podemos dizer que a Revolução Industrial existe até hoje? Sim, nós podemos dizer que nós vivemos numa era industrial. Alguns autores ainda vão defender um avanço nessa ideia, vão dizer que nós vivemos numa sociedade pós-industrial já, né? Mas, a nível de observação prática, tudo que nós consumimos precisa ser produzido. A forma como é produzido nos importa. Qual é a forma que produz esse monitor com que você me assiste hoje? O seu aparelho de celular, as nossas roupas, os produtos que hoje nós temos dentro da geladeira, a própria geladeira, a forma como a energia elétrica para conduzir e chegar até aí. São modelos que precisaram ser produzidos. O mundo é o mundo das mercadorias. É uma importante observação aí colocada. Deixa eu ver, temos questões aqui. A Creuza faz a seguinte colocação: antigamente as pessoas morriam pelas formas precárias do trabalho, não é? Existia uma precarização do trabalho grande. Creuza, eu me arriscaria a dizer que hoje também, é lógico, você tem que reservar, sempre que a gente vai fazer uma análise histórica, nós temos que datá-la, ou seja, a gente tem que reservar o que estava acontecendo naquele período e que aquilo representava no impacto social geral. Mas naquele período, não aqui, porque as verdades, elas são históricas, elas valem para o momento. Então, esse grande questionamento é que a ciência avança. Então, a condição de trabalho, Creuza, no século XVIII era uma, no século XIX era outra, no século XX é outra. Mas, ainda, há um processo de expropriação do trabalho e uma condução de miserabilidade pela classe trabalhadora para a classe trabalhadora nesse sentido. Por quê? Porque o capital ele acumula. Então, gera também desigualdades. Essas desigualdades, Creuza, já são vistas já no universo do trabalho. Em outras esferas da vida social também a gente visualiza isso. Então, importante a sua pergunta, porque nos faz refletir. E é isso mesmo, né? Gente, é muita coisa, eu não vou poder responder todas agora nesse momento de aula, tá bom? Mas a Bruna disse que não entendeu muito bem sobre a divisão do trabalho. Poderia me explicar novamente? Posso, para a Bruna e para todos vocês. Eu vou esticar mais um pouquinho aqui. Eu estou vendo que o chat aqui está legal hoje, tá bacana. Eu gosto de conversar com vocês nesse sentido. Mas, Bruna, pensa do ponto de vista histórico nas sociedades humanas. Qual a forma que nós nos relacionamos com a natureza, transformamos a natureza de acordo com o que a gente precisa. Antiguidade, antes ainda, as primeiras civilizações você tem baseadas aí no laço de parentesco, formam-se famílias, formam-se tribos, essas tribos passam a dominar o ambiente com divisão de tarefa, né? O homem faz isso, a mulher faz aquilo, e uma sociedade de caça, pesca e coleta. São valores tribais, sociedades comunais. Quando percebe-se que uma sociedade pode dominar a outra, um clã, uma tribo, etc., há um domínio social nesse sentido, surge um processo já nas primeiras civilizações de escravização. Ou seja, você domina o homem pelo homem, você escraviza um outro indivíduo. Homem aí, gênero humano. Então, cria-se uma sociedade voltada aí a um processo de dominação direta, onde o homem passa a ser ferramenta. Avanço aí, você tem, na Idade Média, uma forma de trabalho dentro do feudo, como você já viu comigo, Bruno. Então, e todas as sociedades, você percebe, Bruno, que existe uma espécie de divisão do trabalho.
E trabalho aí é olhado como essência humana, é uma essenciabilidade da vida, ou seja, eu preciso subsistir no mundo, você precisa. Então, nós adquirimos aí essa interação com o mundo e a natureza e, ao mesmo tempo, socialmente. Como é socialmente? Criando ferramentas melhores para produzir, para subsistir no mundo e etc. É por isso que a divisão do trabalho ela é histórica, ela acompanha o próprio processo de desenvolvimento das sociedades humanas. É isso que os autores vão entender, Bruna. Espero que tenha ficado claro aí, principalmente quando a gente for entender nos autores, tá? Nós vamos falar do Emílio Durkheim. O Emílio Durkheim escreve um livro, Bruno, intitulado, já deixo como referência para todos vocês, da divisão do trabalho social. Esse é o título do livro do Emílio Durkheim, onde ele vai dizer da importância desse processo da divisão do trabalho na sociedade complexa como a nossa. Tá bom? Vamos avançar aqui. Deixa eu ir para a segunda parte da aula. Eu sei que o conteúdo é bastante, né? Então, dá uma respirada aí, toma o seu golinho de água. Nós vamos falar do surgimento das ciências sociais, entendendo a sociedade moderna. Para entender, nós já entendemos, né, que sociedade é essa, qual é a forma de trabalho e como nós subsistimos aqui nessa realidade. Agora nós vamos entender o surgimento das ciências, o capitalismo e as ciências sociais, ou seja, uma ciência para se pensar a sociedade surge no momento de consolidação do capitalismo. Que ciência é essa? A ciência da crise, a sociologia, ela começa a surgir aí já no século XIX, como ciência autônoma, surge basicamente no final do século XIX, mas, pensa comigo, nós estudamos até aqui um processo histórico de consolidação do capitalismo e avanço e transformação do trabalho, não é mesmo? Estamos no século XIX. Crises geradas oriundas desse modelo produtivo, né? Inclusive a questão da miserabilidade, das desigualdades, da exploração do trabalho em jornadas exorbitantes, aí como alguns de vocês colocaram. Então, há a necessidade no panorama científico, e você tem aí correntes surgindo no século XIX, o evolucionismo, você tem o próprio, a ideia do determinismo também, você tem a teoria da evolução das espécies também colocando aí, né, em posições no panorama científico, você tem um processo de ebulição científica das ciências naturais, por assim dizer, né? Mas alguns autores, alguns pensadores vão defender a necessidade da criação de uma ciência do social, para pensar a sociedade, porque era necessário dar respostas a esse contexto de crise capitalista gerada. Então surge a sociologia. Mas ela só vai poder surgir lá no final do século XIX, porque existiram correntes de pensamento e científicas anteriores a ela. Uma delas é o positivismo. Então, por isso a ideia de que surge uma ciência da crise, tá bom? Se você acompanhar no seu material da disciplina, você vai ver que a gente tem ali essa afirmação. Então, a ideia de um contexto aí, gente, ó, de intensas lutas no mundo que estão acontecendo, né? Você tem a independência das colônias, aqui no continente latino-americano, um processo de revolução industrial já, de acumulação monopolista na Europa e no final do século XIX já nos Estados Unidos também, marcando a história moderna. Na Europa, no século XIX, aí você tem aqui, ó, essa figura conhecida como Saint-Simon ou Conde de Saint-Simon, ele vai expor de que a ciência deveria substituir a religião como força de coesão. E aí você já verifica como o avanço científico está rompendo com os estigmas tradicionais. O Saint-Simon ele trata da organização de uma nova sociedade, né? Sabe quem era secretário do Saint-Simon, gente? O Augusto Comte, tá? É ele quem vai defender a ideia de uma física social, nós já vamos falar um pouquinho dele, mas o Saint-Simon já tinha essa ideia de que nós precisamos entender essa nova sociedade que surge e organizá-la. Ele propõe na sua obra uma reorganização da sociedade europeia, tendo como fundamento agora a ciência e a indústria, não mais o fundamento religioso
que marcava principalmente o Estado absolutista, né, com a teoria do direito divino e etc. Então, a busca era por compreender as transformações que aquela sociedade moderna, capitalista, colocava, inclusive as crises. Então, surgiu o termo aí, sociologia, numa tentativa de compreender essa desordem provocada pelo capitalismo do século XIX, principalmente. Surge uma figura, então, que é secretário lá do Saint-Simon, é das ideias, da ideia de você reorganizar a sociedade, escrevendo aqui no século XIX, ó, e de que a ciência seria uma única forma de conhecimento verdadeiro, positivo. O pensamento racional, por Auguste Comte, pensamento racional é a estabilização da ordem capitalista existente. Ó, uma das afirmações do Comte. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Daí a ideia, todo professor de sociologia faz essa analogia com a bandeira, com o lema presente na nossa bandeira nacional aí, né? Bandeira brasileira, ordem e progresso. Porque faz essa analogia com o positivismo no século XIX. Aí as ideias de você desenvolver a sociedade, precisa se organizar, precisa botar uma ordem social no caos. No caos que se tornou essa dinâmica de uma sociedade resultante de um processo de transformação. Então, a ciência da crise é a sociologia, que só foi criada basicamente no final do século XIX. Mas o Comte ele já lança a ideia e o termo sociologia. Ele já vê a noção de uma física social. Essa física social seria a ciência da sociedade que deveria reger cientificamente os indivíduos, ou seja, nós deveríamos organizar essa sociedade para que a sociedade chegasse no seu estado positivo, porque é a sociedade quem determina quem somos. Daí a ideia do positivismo. Nós temos aí também, basicamente, compreendendo todo o contexto aí do século XIX, e agora do século XIX, século XX, os pensadores considerados clássicos para a sociologia. Então, eu deixo aqui, gente, como referência, você entre na sua biblioteca virtual, peço, né, gentilmente, que você utilize os títulos de Introdução à Sociologia. Essa aula que eu estou dando, a segunda parte dela, basicamente, está toda lá nos livros de Introdução à Sociologia, porque nós vamos encarar agora, né, a partir dessa aula, nós vamos encarar alguns autores importantes para pensar a sociedade. Esse é o objetivo da disciplina. Nós estamos trabalhando homem, cultura e sociedade. Então, para chegar nos temas, para chegar aí na nossa sociedade hoje, discutindo questões colocadas aí como o racismo, como a questão política, como temas da desigualdade, entendendo a nossa sociedade, é necessário, fundamentalmente, que a gente faça algumas leituras. Eu deixo para a indicação da aula de hoje os livros de Introdução à Sociologia na sua biblioteca virtual. Do século XIX, do meio do século XIX para o século XX, surgem principais pensadores para essa ciência da sociologia. Quais são eles? O Marx nasce em 1818 e ele morre em 1883. O Emile Durkheim, e aqui, gente, vou fazer até uma marcação do Emile Durkheim, porque é com ele que a sociologia ganha o status de ciência, tá? Eu não gosto muito dessa palavrinha nesse contexto, né, para dizer de um pensador, mas ele é considerado um pai da sociologia, porque ele cria, inclusive, ele escreve um livro com um título bem sugestivo para a sociologia, As Regras do Método Sociológico. Então, ele coloca objeto e método nessa ciência aqui, ó. É ele considerado ainda um dos precursores da sociologia. Mas, professor, se o Marx vem antes, Marx era considerado um sociólogo? Não. O Marx era, inclusive, um crítico do positivismo, né, no século XIX. Que o Comte vai criar o termo sociologia, e o termo existia há pouco tempo aí no século XIX. Mas o Marx é utilizado na sociologia pelo seu método.
Depois a gente vai entender mais o porquê também. Tá? É necessário a gente acompanhar a importância de cada autor antes de poder também fazer a nossa análise crítica. E a própria ideia de análise crítica vem do método de Marx, e isso é importante para a gente também. Então, o Durkheim, gente, era considerado um dos pais da sociologia, porque ele introduz a ideia do fato social. Então, o fato social poderia ser analisado como se fosse uma espécie de laboratório, e a sociedade poderia ser olhada de uma perspectiva de um corpo orgânico, como se nós pudéssemos aí colocar no laboratório os fatos sociais e analisá-los como uma espécie de coisa. É isso mesmo, coisa, é o termo que o Durkheim vai usar. E um dos autores importantes também para a sociologia, nós temos o Max Weber, um autor complexo, importante na filosofia alemã, que já está escrevendo no século XX. O Weber cria uma concepção de análise da sociedade baseada na ação social. Então, todos esses autores, gente, têm contribuições importantíssimas aí para a nossa para a nossa sociedade, para a sociedade de hoje. E por que a gente está colocando isso nessa aula? É porque é a partir dessas concepções que nós vamos ter ferramentas para encarar as transformações do nosso mundo no século XX. Esses autores são importantes. O Weber, por exemplo, é um dos autores clássicos, é considerado um dos clássicos da sociologia, e ele é lido em vários cursos científicos, em várias vertentes do conhecimento. Tem um famoso título da sua obra, Economia e Sociedade, né, que basicamente aí é base de estudos, né, é referência de estudos para a maioria dos pensadores aí sociais. Então, a ideia de ação social para o Weber é como eu ajo a partir da minha motivação, da sua motivação. Ele vai fazer essa análise, inclusive, com um grande interlocutor dele, que é o Marx. O Marx viveu antes, então ele vai debater com a ideia do Marx de que a sociedade se fundamenta mediante esse processo econômico de transformação social. O Weber vai falar que não. É a motivação com que os indivíduos agem através das suas ações dotadas de um sentido. Esse sentido é coletivo, né, como eu ajo com relação ao outro, que vai formar a nossa sociedade. Então, nós vamos entender cada autor, tá? Eu quero que você fique tranquilo quanto a isso. A gente já está caminhando aqui para o nosso momento final da aula, e que eu quero dar uma olhadinha no que você está me enviando aqui com relação ao conteúdo da aula, tá? Professor, já assistiu o filme Tempos Modernos, muito bom, legal, deixo como referência aí se você quiser assistir, né? Um filme preto e branco, né? Tem poucas falas no filme, mas dá para entender a concepção de trabalho na modernidade. Muitas questões, hein, gente? Mas vamos começar aqui para a ideia. Porque é mais mencionado Karl Marx do que qualquer outro pensador, pelo seu método, talvez, mas ele não é mais mencionado do que o outro autor. É que o Marx, para ilustrar o tempo das transformações operárias, ele é muito utilizado porque ele trabalha com a categoria de classe social, tá bom? Não que outros autores não trabalhem, mas é que esse é o epicentro da sua concepção, basicamente histórica, do materialismo. Então, a ideia de compreender a sociedade capitalista é presente no Marx. O Marx ele é muito estudado porque ele foi o autor responsável, basicamente, por dissecar o capitalismo. Tudo bem, mas à frente ele faz a crítica, mas ele disseca o modo burguês de produção. O Marx ele esgota no século XIX, gente, só para você ter uma noção, a teoria do valor trabalho. Dado que os economistas e os considerados neoclássicos a partir de então, não vão nem considerar mais economia política, vão considerar o termo economia a partir de então. E aí eles vão deslocar o eixo da análise da teoria do valor trabalho, porque o Marx esgotou isso já no século XIX, ele foi a última potência nesse processo de compreensão, e aí os economistas vão colocar a ideia
de que agora as teorias econômicas deviam se basear no valor-utilidade. Então, os agentes econômicos deveriam ser compreendidos, separação dessa esfera da economia e da política, vários fatores depois. Então, o Marx ele é muito estudado porque ele faz essa dissecação, ele faz a radiografia do modo capitalista burguês de produção no século XIX, basicamente ele no meio do século XIX. Ele vai escrever mais no final de sua vida, sua obra clássica é considerada O Capital. O livro 1 do Capital eu deixo como referência para você se quiser se aprofundar mais nas ideias do Marx, mas é necessário aí uma certa cautela em a gente ir direto na obra do autor, porque a gente pode ter uma compreensão enviesada da sua análise. E eu falo isso de todos os autores, por isso eu estou aqui, e eu vou tentar traduzir para vocês alguns elementos. Eu peço que você abra a sua percepção para todos os autores, tá, gente? Antes de fazer a crítica, nós precisamos debater em cima das ideias, do seu período histórico e da sua importância. É isso que eu visualizo, né, como horizonte aí para que a gente possa fechar aí os conteúdos. Amanda Magalhães vai dizer o seguinte: professor, sua aula é ótima, mas poderia falar um pouco mais devagar para conseguirmos anotar as coisas importantes. Amanda, prometo então. Eu fico com a sua observação. A aula que vem, vou falar um pouco mais devagar, mas espero que nessa aula, mediante toda a carga de conteúdos que nós temos, que a gente tenha aproveitado esses minutos. Eu quero agradecer a cada um de vocês, tá bom? Pela sua atenção hoje e aguardo você na nossa próxima aula. Até lá, um abraço e bons estudos.